Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Terça-feira estamos iniciando o seu Fala Amazonas, aqui pela TV Norte Amazonas, a TV da família amazonense, no SBT. E a partir de agora já quero contar com sua audiência e sua participação. Interage conosco através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no WhatsApp. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para você que nos prestigia aqui na capital do estado, região metropolitana, enfim, nos 62 municípios do Amazonas, todo mundo colado aqui na tela da TV Norte Amazonas. Dá só uma olhada aqui. A minha lapela, estou usando rosa, é por conta da campanha Outubro Rosa. E hoje vamos estar falando muito mais sobre esse assunto, inclusive com a presença do nosso querido Dr. Sidney Chalub, que vai trazer muitas informações para você. Já aproveita, deixa a sua pergunta, o seu comentário através das nossas redes sociais. E por falar em saúde, quero aproveitar aqui a oportunidade e falar da campanha de multivacinação. Manaus tem 168 pontos para a campanha de vacinação contra a poliomielite. A campanha contra a poliomielite e também de multivacinação teve início ontem, segunda-feira, dia 5 de outubro, em todo o país e deve seguir até o dia 30 de outubro, com as vacinas já disponíveis em 168 pontos aqui na capital Manaus. Lembrando que as crianças e adolescentes na faixa etária de 0 até 14 anos, 11 meses e 29 dias devem comparecer às unidades de saúde para imunização. Importante chamar a atenção aí para os papais, as mamães, essa é a oportunidade, mesmo que a gente está vivenciando esse período aí de restrição, de isolamento social, é importante você levar o seu filho ao ponto mais próximo justamente para essa imunização. Ele estando imune, com certeza a saúde é certa. Aproveitar aqui, tem alô por aí, Domingos? Tem alô chegando, aproveitar, tem muita gente aqui interagindo conosco, chegando aqui, deixa eu ver se eu entendo aqui a letra do Domingos. Pessoal chegando aqui conosco, inclusive a fim de participar do Jogo da Memória, que é o maior sucesso. Deixa eu mandar um abraço para Evelyn Beatriz. Não tem aqui o bairro, né, Domingos? Não tem um bairro, não. É anônima o bairro dela. Ouro Verde, não. Tem mais aqui. A Rosiane Mota, do Colônia Terra Nova 1, acompanhando o Fala Amazonas. Ela diz aqui também que gostaria de participar do Jogo da Memória. A Eunice Cassimiro, é isso mesmo que você escreveu? É Cassimiro ou Casimiro? Tá Cassimiro aqui. Do Tarumã, Comunidade Portalzinho, na Vivenda Verde. Você conhece a comunidade? Forte abraço a todos vocês aí da Vivenda Verde, acompanhando o Fala Amazonas. A Regiane Marques, do Jorge Texas. Jorge Teixeira, pessoal em peso no Jorge Teixeira 3, acompanhando aqui o Fala Amazonas. A Rani, da comunidade São Francisco, no Bujaru, no município de Iranduba. Ela diz aqui, olha, eu gostaria de participar do Jogo da Memória. Então, aproveitar aí, né, agendar todo mundo participar aqui do Jogo da Memória. Você que quer participar com a gente, é só entrar em contato através das nossas redes sociais e vem brincar aqui no Jogo da Memória, que é o maior sucesso da televisão amazonense. E vamos lá com uma ótima notícia para você, principalmente que mora na zona norte de Manaus. Mais uma creche foi inaugurada aqui na capital do estado, desta vez lá no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital amazonense. Vamos ver direto os detalhes na reportagem. A creche municipal Professora Maristela Martins Rebouças, localizada no bairro Cidade Nova, zona norte, é a terceira obra inaugurada pelo prefeito Arthur Vigílio Neto no mês de outubro e integra a programação de aniversário de 351 anos da cidade, cumprindo a meta de entregar ao menos uma obra por dia durante esse período. A nova unidade atende 162 crianças de 1 a 3 anos e conta com 9 salas de aula para atender 12 turmas, sendo o maternal 1 e 2 em período integral e o maternal 3 nos turnos matutino e vespertino. A gente pensa creche, criança, mulher. Eu penso creche, mulher, criança, porque é a libertação da mulher. É a mulher procurando seu emprego, a mulher estudando, a mulher avançando, a mulher se libertando e a mulher ao mesmo tempo sabendo que sua cria está em boas mãos
e ela em casa dando toda a assistência que a criança precisa receber. Essa creche é fantástica. Ela tem 9 salas, ela tem buffet, tem fraldário, tem lactário, ela tem a brinquedoteca. É uma escola muito boa, um ambiente que, se a gente for comparar com as escolas privadas, que custam caro para as pessoas que podem pagar, a gente não fica a dever. A gente não fica a dever. A gente está fazendo o nosso dever. E não tem nada mais emocionante do que a gente saber que está beneficiando mulher, criança, está beneficiando a economia do futuro e que nós estamos trabalhando com seriedade para homenagear a professora Maristela Martins, que foi uma grande professora e que deveria estar viva para ver o que está acontecendo na gestão da professora Kátia, o que está acontecendo de bom na educação aqui em Manaus. A creche conta com professoras, gestora e pedagogo, além do quadro de funcionários com agentes administrativos, merendeira, agentes de portaria e serviços gerais. Com a nova unidade, Manaus alcança 21 creches. Para a secretária da CEMED, esta creche é um dos legados deixado pela administração do prefeito Arthur Neto. Então, o legado é a organização da gestão pedagógica, que se expressa no IDEB. Nós temos conseguido manter Manaus entre as 10 principais capitais, num cenário muito adverso. O número de creches que nós conseguimos inaugurar, nós tínhamos uma creche em Manaus. Nós, da nossa gestão, com crise financeira, com tudo, construímos 16. E temos 4 conveniadas, estão 21 creches em funcionamento. O nome da creche é em homenagem à professora e pedagoga Maristela Martins Rebouças, que dedicou sua vida à rede pública municipal, quase em sua totalidade na Zona Norte. Acreditamos que esse espaço concretiza os ideais que ela pelos quais ela sempre lutou, né? Os ideais sobre educação e tal. Então, acredito que estamos todos muito felizes por isso aí. E ela, acredito que ela também, com certeza, onde quer que esteja, está muito feliz com essa homenagem. É isso aí, muito bacana, mais uma creche inaugurada aqui na cidade de Manaus, pela prefeitura, a presença de muitas pessoas, mesmo a gente não podendo nos aproximar muito por conta aí da Covid-19, tivemos a presença aí do comandante da prefeitura, melhor, do município de Manaus, que é o prefeito Arthur Vigílio Neto, e alguns membros da sua equipe, inclusive a secretária da CEMED, a professora Kátia, muita gente presente nessa inauguração que vai beneficiar principalmente as mamães, você que trabalha, não tem a oportunidade, não tem com quem deixar o seu filho, então agora você tem uma creche pertinho de você, aí na Cidade Nova, Zona Norte da capital amazonense. Forte abraço a todos vocês da Prefeitura de Manaus. Segura aí que agora a gente vai para um breve intervalo comercial, aliás é o primeiro intervalo e na sequência tem o quadro Fala Doutor, vamos estar falando muito sobre a campanha Outubro Rosa aqui na tela da TV Norte Amazonas. Volto já com vocês. E ele já está conosco aqui nos estúdios do Fala Amazonas, Dr. Sidney Chalub, vestido de rosa, eu com meu lacinho aqui. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo ao Fala Amazonas. Já vou perguntando, por que vestido de rosa? Boa tarde, Amazonas. E nós estamos hoje vestidos de rosa porque nós estamos participando da campanha do Outubro Rosa. Essa é uma campanha que iniciou em 1990 nos Estados Unidos e uma fundação, Souza Gorm, que idealizou esse dia para que as mulheres se conscientizassem como prevenir e como fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. E isso espalhou ao mundo todo e hoje esse lacinho que está no seu peito, aí o laço cor-de-rosa, simboliza a briga e a luta das mulheres em conscientizar
em relação a abordar esse tipo de câncer, que é um câncer que tem aumentado muito, infelizmente, nas mulheres, é um dos 3 cânceres que mais atinge a população mundial, e com isso, nesse mês, a conscientização das mulheres fazer o diagnóstico precoce através da mamografia, através do autoexame, e esse ano especificamente, Oliver, nós vamos abordar os fatores de risco que a mulher tem que conhecer em relação a esse tipo de tumor. Pois é, fica conosco que a partir de agora muita informação aqui no Fala Amazonas, no quadro Fala Doutor. Já deixa aí sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta para o doutor Sidney Chalub. E vamos abordar hoje no programa, doutor, falando do câncer de mama, né? Gostaria que você começasse falando sobre esse assunto que preocupa a todos nós, as mulheres principalmente, que estão acompanhando o Fala Amazonas nesse momento. Então, o câncer de mama, ele tem aumentado principalmente nos países e nas cidades mais desenvolvidas, que ele está relacionado com alguns fatores de risco, principalmente a obesidade, que é o fator de risco que nós temos hoje, aquelas mulheres que têm história familiar de câncer, e a gente alerta para alguns sinais e sintomas, como a presença de caroços na mama, a presença de alguma retração no mamilo. Mas o mais importante que nós trabalhamos esse mês, Oliver, é a necessidade da mulher fazer o exame periódico, o exame preventivo de mamografia, porque os tumores na fase inicial, eles não manifestam nodulação nenhuma. Então, quando a gente tem uma nodulação, você já tem alguns milhões de células que já estão alteradas. Então, por isso que é importante que a mulher, a partir dos 50 anos, faça a sua mamografia, mesmo que ela não tenha sintoma ou não se perceba nada. Mas, mesmo assim, a mulher, diariamente, ela deve fazer o exame da autoavaliação, o exame da mama, movimentos circulares em torno da mama, palpar sua axila, e ela tem que se conhecer. O importante é que a mulher procure de forma espontânea fazer a mamografia, e é isso que nós estamos conscientizando. Por isso que os prédios no Amazonas, Teatro Amazonas, é onde foi lançado a campanha esse ano, e o Brasil e o mundo todo trata esse mês como esse mês de conscientização, que é um câncer que tem como tratar e nós temos como levar uma vida normal. Agora, doutor, existe algum sintoma além do caroço no seio? Existe, às vezes, observa uma retração no mamilo, a mulher observa se começa a sair alguma secreção da sua mama que não é habitual, um líquidozinho mais claro. Então, e interessante a gente observar a característica da pele. A pele pode ficar alterada como se fosse uma casca de laranja. Então, esses são os sinais de que você está tendo uma alteração na mama e ela tem que procurar o médico o mais rapidamente. Eu quero falar que o direito ao tratamento do câncer de mama é uma coisa que a mulher já adquiriu isso, então ela tem direito a fazer o tratamento, assim como ela também tem o direito de fazer a reconstrução. Então, o tratamento de mama no SUS, Oliver, ele é completo. Ele faz o tratamento da doença através de químio, radioterapia e cirurgia, quando há necessidade, e a cirurgia de reconstrução mamária, que é um direito que as mulheres adquiriram justamente nessas lutas que elas tiveram ao longo do tempo. A gente está falando aqui sobre essa questão do câncer de mama, sobre Outubro Rosa, mas vale lembrar também o telespectador masculino que está acompanhando o Fala Amazonas que o câncer de mama não atinge somente as mulheres, também atinge os homens, né, doutor? Isso é uma coisa que a gente tem batido e tem aumentado por conta dos homens hoje que estão usando algumas substâncias para desenvolver mama. 99% dos cânceres de mama ocorrem em mulher, mas os homens que têm a doença chamada ginecomastia, que é aquela mama, ele pode desenvolver câncer de mama. Então, se você tem um carocinho na sua mama e você começa a ter uma alteração, o homem pode desenvolver esse câncer, então ele tem que procurar um médico. Então, isso que você falou é muito importante. 99% dos cânceres ocorrem em mulher, mas ele tem aumentado principalmente naquele grupo que tem essa doença chamada ginecomastia. Doutor Sidney Chalub, segundo informações aqui do INCA, o autoexame não é estimulado como medida de detecção do câncer de mama. Por quê? Então, quando a gente fala detecção, a gente fala um diagnóstico precoce.
Quando você identifica um nódulo no autoexame, indica que você já tem alguns milhões de células. Por isso que a mamografia ela é essencial, porque quando você faz a mamografia, você vai identificar pequenas alterações radiológicas e tem uma classificação radiológica que é mundialmente descrita, que é chamada como BIRADS. BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3, BIRADS 4, que são sinais que podem fazer o diagnóstico precoce. E quando você tem essas manifestações radiológicas, Oliver, você pode não encontrar os nódulos, ou seja, você faz o diagnóstico antes de que tenha alguns milhões de células que se unindo para formar um nódulo. Por isso que o Instituto Nacional do Câncer ele preconiza como rastreamento, e rastreamento quer dizer fazer o diagnóstico precoce na população de risco, e população de risco é mulher acima de 50 anos ou aquela com 40 anos que teve história familiar de câncer, que se faz a mamografia, que é um exame feito é uma radiografia e que a mulher faz o exame, vai ser avaliado por um especialista e esses sinais que podem ser identificados no exame e você vai classificar de acordo com o risco. Se a mulher ela tem um BIRADS mais elevado, 3 ou 4, aí o médico indica fazer uma biópsia porque existem sinais suspeitos de câncer nesse exame de mamografia. Portanto, nesta terça-feira, aqui no quadro Fala Doutor, estamos debatendo sobre essa questão do câncer de mama, falando do Outubro Rosa, da importância da prevenção e também da conscientização sobre o câncer de mama. Olha, inclusive, doutor, nós estivemos nas ruas perguntando para as pessoas, melhor, uma enquete sobre a importância da campanha Outubro Rosa. Vamos ver. Na sua concepção, qual a importância da campanha Outubro Rosa? Eu acho que é bem importante porque hoje em dia é muito difícil uma mulher passar por esse momento sozinha. Ainda mais pelas consequências que a doença traz, né? Então eu acho o Outubro Rosa extremamente importante e muito legal. Porque as mulheres que estão com a doença sabem que não é só elas e sabem que pode contar com outras pessoas. Você vai periodicamente ao médico? Vou periodicamente ao médico. Esse ano você já foi? Já fez o exame? Já fui mais 2 vezes para fazer exames de rotina, essas coisas. E as mulheres, elas têm que ter consciência de fazer esses exames. Mesmo que não dê nada, ótimo para elas. E se der positivo? Aí elas vão se perguntar, por que eu não fiz antes? Tem mulheres que deixam de fazer 2, 3 anos esse exame porque acham que não tem nada. E eu acho gratificante essa campanha para as mulheres, entendeu? Eu acho importante mostrar através das mídias e em todos os lugares, né? É isso para conscientizar as mulheres, para mostrar o quanto elas têm que se cuidar, que isso é algo que elas têm que levar para a vida e que é importante a gente ter algo, valorizar a gente, então olhar sempre para o nosso corpo, se conhecer, né? É por isso. A mulher ela tem que aprender a se prevenir desde cedo, né? Não só quando chega na idade adulta, mas desde a idade quando começa a ficar moça, né? Então, assim, se prevenir, se autoconhecer é muito importante. A senhora vai regularmente ao médico? Sim, vou regularmente ao médico, faço meu preventivo, faço o exame em casa, consulto o ginecologista, procuro fazer sempre minhas prevenções quanto ao prevenção do câncer de mama. A importância da campanha Outubro Rosa? A importância é de prevenção e não somente falar sobre prevenção, mas também sobre os casos que já são aí recorrentes, né, de câncer de mama. Atualmente o Outubro Rosa ele não menciona somente a prevenção ao câncer de mama, mas também o colo de útero. É muito importante falar sobre prevenção e também sobre a luta que as pessoas já enfrentam sobre o câncer de mama e do colo de útero também. Muito bem, você ouviu aí, doutor, que a mulherada está todo mundo procurando aí fazer os exames, falando também da importância da campanha Outubro Rosa. Isso é importante porque as mulheres elas são muito mais proativas do que os homens. E eu quero dizer que nós temos aqui uma rede, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que você pode entrar na rede social dela, aqui está aqui o Instagram, e você vai ter muita orientação. Então, são mulheres que se uniram para orientar e mostrar suas experiências, porque é uma rede feminina de mulheres contra o câncer. Muitas delas tiveram câncer. Então essas mulheres são guerreiras. Existem 2 grupos de aqui em Manaus, que as mulheres que
já tiveram câncer e se uniram a isso. Então é importante que você conheça e que você entre de vez nessa campanha e conscientize aquelas pessoas que ainda não fizeram o exame de mamografia e fazer sempre o seu autoexame, mesmo sabendo que ele não é o que faz o diagnóstico mais precoce. Essa rede de mulheres, essa rede feminina é importante. É aquela velha máxima, né? A união faz a força, né, doutor? Tem pergunta de rua chegando, é isso, produção? Vamos para o intervalo comercial? Olha, nós estamos debatendo nesta terça-feira aqui no quadro Fala Doutor, com a presença sempre dele, doutor Sidney Chalub. Estamos abordando aí temas sobre a campanha Outubro Rosa e também a importância da prevenção e a conscientização sobre o câncer de mama. A gente vai para um breve intervalo comercial e na sequência tem muito mais para você. Seguimos em frente com o Fala Amazonas nesta terça-feira, debatendo aqui no quadro Fala Doutor a importância da campanha Outubro Rosa e falando também sobre prevenção, conscientização, sobre o câncer de mama. Muitas mães, doutor, participando aqui do nosso programa, inclusive fazendo uma pergunta: e qual a importância da amamentação na prevenção do câncer de mama? Então, hoje a gente coloca como a não amamentação ou mulheres que tiveram filho na fase mais tardia da vida como um dos fatores de risco. Então, nós temos a amamentação hoje como um dos fatores que previne o câncer de mama. Então, é importante a mãe amamentar, porque além dela nutrir seu filho, ela tem uma interação maior de relação de mãe e filho, mas é um dos fatores que hoje que nós temos que pode entrar como um dos fatores que previne o câncer de mama. Vamos lá, tem mais pergunta de rua chegando, vamos ver. Olá, doutor, boa tarde, meu nome é Fabiana. Existe algum fator que aumenta o risco do câncer de mama? Olha, existem alguns fatores que a gente coloca em relação a isso. Vou dar um dos mais importantes, é a obesidade. A obesidade é um fator de risco, então a gente preconiza perda de peso, atividade física. Aquelas mulheres que tomaram anticoncepcional por muito tempo durante a sua vida é outro fator de risco. Eu falei aqui há pouco as mulheres que não amamentaram ou que tiveram filho mais tarde, aquelas mulheres que tiveram uma menopausa a partir dos 50 anos e o fator de história familiar. Então são esses os fatores de risco bem relacionados. Mas o mais importante é a obesidade e o uso também de anticoncepcional. E em algumas situações, quando você vai fazer reposição hormonal, você tem que procurar o médico porque existe alguns hormônios que podem desenvolver esse tipo de câncer. Olha, já a gente vai pintar aqui na tela do Fala Amazonas mito ou verdade, aqui com o doutor Sidney, mas antes a gente vai retornar às ruas. Olá, doutor, boa tarde. Meu nome é Silvia. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Existe algum sintoma específico do câncer de mama? O sintoma específico do câncer de mama é a nodulação. A mulher, quando se examina, geralmente após o período menstrual, ela vai notar algum nódulo, alguma alteração, alguma área endurecida. Eu quero chamar a atenção que o câncer de mama não dói. A mulher percebe nódulo e esse nódulo, às vezes, numa fase mais avançada, pode estar na direção da axila, são os linfonodos. Então, por isso que é importante a mulher fazer essa avaliação, esse autoexame, se ela não faz a mamografia, ou mesmo fazendo a mamografia, a mulher tem que se tocar e conhecer se tem alguma alteração. O outro, como eu falei anterior, são algumas secreções anormais que podem sair do mamilo. Então, qualquer coisa dessa, você procura especialista rapidamente. Olha, muitas perguntas chegando através das nossas redes sociais. E você participe conosco, inclusive muitas mulheres preocupadas, perguntando para o senhor se o câncer de mama, doutor, tem cura. O câncer de mama tem cura e ele depende do momento do diagnóstico. O câncer de mama, ele é multinodal, ou seja, tem tratamento com radioterapia, quimioterapia, cirurgia e além da cura, ele também tem a cirurgia de reconstrução que a mulher readquire a sua autoestima. Então, a resposta é: tem cura quando diagnosticado precocemente, que é isso que nós fazemos nesse mês, fazer a conscientização da busca do autodiagnóstico sem a manifestação de sintomas. Muito bem, vamos lá, tem mais pergunta de rua chegando, põe no ar. Olá, boa tarde, meu nome é Sabrina. Doutor, gostaria de lhe perguntar se além do autoexame existe outra forma de prevenção do câncer de mama. A prevenção, ela é qualidade de vida.
né? Porque, na verdade, o autoexame, ele não é prevenção, ele é diagnóstico. E é um diagnóstico não numa fase tão precoce. Mas o que nós recomendamos? Qualidade de vida, atividade física, dieta saudável, evitar álcool, evitar cigarro e sempre procurar para fazer os exames de forma preventiva. Então, a qualidade de vida, uma vida saudável é o fator mais importante que nós temos para prevenir não só câncer de mama, como a maioria dos cânceres que nós temos no dia a dia. Doutor, chegando aqui 2 mitos ou verdade através das nossas redes sociais. Prótese de silicone nos seios pode levar à doença? Mito. A prótese de silicone não tem nenhuma alteração, não tem nenhum fator que predispõe ao câncer de mama. Então, tem aumentado muito a incidência de mulheres que têm procurado isso para melhorar a sua autoestima. Tanto que nós fazemos prótese de silicone para reconstrução mamária. Então, é mito. Muito bem, tirando as dúvidas aí dos nossos telespectadores, mais um mito ou verdade: pílula anticoncepcional aumenta o risco da doença? Sim, algumas medicações anticoncepcionais, quando usado por muito tempo, então por isso que é importante você não se automedicar. Existem anticoncepcionais que têm teor maior de progesterona ou de um outro hormônio feminino, então é muito importante você procurar o médico para ele fazer a sua avaliação. Que aquelas mulheres que usaram anticoncepcional por muitos anos, ela tem uma chance maior de desenvolver câncer de mama. Muito bem, esclarecido, vamos retornar às ruas de Manaus. Põe no ar, produção. Boa tarde, doutor. Meu nome é Roberta. A raspagem da mama é indicada a partir de que momento? Então, na verdade, nós temos vários tratamentos que a gente chama mastectomia, que é a retirada da mama. A partir do momento em que o médico faz a avaliação, e ele pode fazer essa retirada parcial ou total. Então, além da retirada da mama, da mastectomia, o médico também avalia a necessidade de tirar os linfonodos, que são aquelas vingas que ocorrem embaixo do braço. Então, a partir do momento que você tem uma doença mais invasiva, você faz o tratamento mais invasivo. Então, é uma relação. Por isso que quando a gente faz o diagnóstico precoce, Oliver, a gente tem certeza que nós vamos fazer um tratamento que vai mutilar menos essa mulher. E às vezes ele tira só um quadrante, só um pedacinho da mama, ela não precisa tirar a mama toda. Então, por isso que nós batemos nessa tecla. Diagnóstico precoce muda a história natural e também muda o tratamento. Qual o recado que se deixa para o telespectador, a telespectadora que está acompanhando a gente agora? É que você procure de forma periódica para fazer o exame, para que você não seja surpreendido, porque uma vez feito o diagnóstico precoce, você vai minimizar muito o tratamento em relação à quantidade de radioterapia, quimioterapia, e o próprio tratamento cirúrgico ele vai ser mais localizado. Então, não deixe passar, não esqueça e se ame mais. Esse Outubro Rosa, se ame mais, busque, não só para câncer de mama, câncer de colo de útero, mas em geral, aproveite, se valorize nesse mês rosa e procure o médico para fazer uma avaliação geral. Obrigado, doutor Sidney Chalub, pela sua presença nesta terça-feira em mais um quadro Fala Doutor. Inclusive já tem tema definido para a próxima semana, né? Nós vamos dar continuidade, vamos agora, semana que vem, falar sobre câncer de colo de útero, que infelizmente nós somos o recordista dessa doença e nós estamos na conscientização. Aqui no Amazonas? O Amazonas é recordista e nós vamos trabalhar para que as nossas mulheres saiam desse triste número que a gente tem, infelizmente. Obrigado, doutor, pela sua participação. Um forte abraço. Então, fica ligado. Na próxima semana tem mais Fala Doutor aqui na tela da TV Norte Amazonas. Obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.